Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de agradecer imensamente o convite por estar participando da quinta edição do Simpósio de Ciência e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Mato Grosso. Agradecer especialmente a professora Júlia pelo convite. Nós, aqui da Mycoff Lab, nos sentimos honrados em participar desses grandes eventos de visibilidade, de grandiosidade. Então, nós ficamos muito felizes, principalmente por abordar um assunto tão prazeroso, né, que é falar de cafés, especialmente cafés especiais, né? Então, ficamos muito felizes com esse convite e espero que vocês aproveitem bastante, aproveitem ao máximo, porque vamos estar falando aqui de assuntos, né, que hoje envolve um grande mercado dentro do mercado de cafés especiais. Então, tem muita coisa boa para a gente conversar aqui e nos vemos a seguir no chat para poder estar respondendo dúvidas ou qualquer tipo de questionamento que envolva os assuntos que vamos conversar hoje. Tá? Então, começamos aí, né? Até com uma pergunta, isso vocês vão poder, durante a palestra, pensar bastante nessa pergunta. O que é café especial? Né? O que o torna tão especial assim? Então, vocês vão poder perceber que além, né, vai muito mais além do que produção, né? São detalhes, tá? Então, fica aqui a pergunta: o que é café especial para vocês? Tá? Vão pensando e durante a palestra, tenho certeza que cada um de vocês vão perceber e conhecer o que é café especial. Tá? Então, tudo começa, pessoal, pelo terroir. Chamamos terroir. O que é terroir? É uma palavra que vindo muito no mundo dos vinhos, né? E terroir, na verdade, vem da palavra francesa, né? Que significa, na verdade, uma soma de vários fatores, né? Então, terroir é a soma de diversos fatores, como altitude, microclima, perfil do solo, ventilação, exposição a raios solares, né? Então, terroir nada mais é que a junção de todos esses fatores e aonde a gente forma aí o terroir em cada produção. Bom, então, na imagem, vocês podem perceber que nós vimos aí uma lavoura de café, né? São talhões de café, como nós falamos. Então, se vocês perceberem, nós temos aí umas partes mais altas da lavoura, uma parte mais baixa, temos até umas partes de baixada, né? Se possível, vocês conseguem ver algumas áreas até sombreadas também, né? Umas partes de lavoura sombreadas. Bom, o que eu quero dizer com isso? Se cultivar ambiente de processamento interfere, né? Então, podemos dizer que aquele café está situado em certo ponto da lavoura, se ele tem uma altitude maior, se ele recebe uma ventilação diferente, o que mais? Se ele tem, ele está alocado num ponto sombreado, né? Podemos dizer que aquele café específico, estando no mesmo talhão, ele lá na frente, na xícara, ele vai representar um resultado diferente dos demais, tá? Então, o café ele é totalmente influenciável por diversos fatores. Você pode ter a mesma cultivar plantada no mesmo talhão, porém a parte de cima e a parte de baixo, se forem provados amostras diferentes, com certeza nós vamos ter
resultado diferente na xícara, tá? Então, cultivar ambiente é totalmente influenciável no resultado final do café. Então, veja que o café ele é complexo, né? Ele começa a sua complexidade lá atrás, lá na lavoura que a gente fala. Então, podemos dizer que a qualidade do café está na lavoura, está lá nos talhões, né? A gente não faz qualidade lá na frente, no pós-colheita. O que a gente faz lá na frente, após a colheita do café, que chamamos de pós-colheita, podemos dizer que é manter a qualidade e não fazer qualidade, tá? Então, cultivar e ambiente é extremamente importante para que a gente comece a criar qualidade, né? A produzir qualidade, para que depois nós conseguimos manter essa qualidade até a xícara, tá? Então, percebe que existe uma complexidade lá atrás, tá? Então, hoje só de variedades, né, cultivares de café, para falar de café especial, nós temos hoje no mercado mais de 70 cultivares, né? Nós temos aí os catuaís amarelos, nós temos os catucaís amarelos, temos os bourbons, tanto amarelo como vermelho, temos topázio, né? Então, todas, enfim, paraíso, que vem, é uma variedade nova, que vem apresentando um potencial enorme na xícara. Então, nós temos diversas cultivares hoje que são indicadas para a produção de café especial. Então, começando pela cultivar implantada pelo produtor, né? E assim, posteriormente, a lavoura ela é formada e depois nós vamos prosseguir aí com outras etapas, né? Que são os processamentos, tá? Então, qualidade ela começa a ser formada lá na lavoura, tá? E quando se fala em café de qualidade, né, cafés especiais, nós estamos falando especificamente de uma variedade, né, que na verdade é a espécie arábica, né? Hoje nós temos a espécie arábica, hoje aqui no Brasil, e temos a espécie canéfora, né, que são os robustas e os conilons. Então, em exceção aos robustas e conilons especiais, tá? Quando se fala em cafés de qualidade, cafés especiais hoje, estamos falando de cafés 100% arábica, tá? Que são os catuaís, os bourbons, o Mundo Novo, o Paraíso, enfim, diversas variedades que nós temos hoje no mercado. Bom, e quais são as características dessa espécie, né? Das cultivares da espécie arábica? São cafés mais doce, tá? Ou seja, ele tem uma concentração a mais de açúcar, tá? No fruto. Ele tem um baixo ácido clorogênico, tá? Em relação à espécie canéfora. Porém, nós temos um menor teor de cafeína. Tá? Em contrapartida, lá no canéfora, né, que são os conilons e os robustas, nós temos um teor praticamente o dobro de cafeína. Por isso que os robustas e os conilons já foram feitos muitos blends, né? Até hoje nós vimos blends ainda, mas essa questão dos blends do canéfora com a arábica vem diminuindo bastante, tá? Mas por conta desse teor a mais de cafeína, é que existiam bastante os blends, né, que nós vimos no mercado hoje, tá? Então, as características mais diferenciadas hoje, né, da bebida arábica é o quê? Mais doçura, menos ácido clorogênico, tá? E menor teor de cafeína. Então, um café que traz equilíbrio para a xícara, traz uma doçura, né? Uma acidez extremamente agradável, né? Sem contar que nós temos diversos tipos de acidez encontrados hoje no café.
Basicamente, são 7 tipos de acidez, tá? Encontrados hoje na bebida café. Geralmente com notas enzimáticas, tá? Açúcar, né, caramelizado, que a gente fala, são notas caramelizadas, tá? Atributos equilibrados e uma bebida limpa, né? Uma bebida suave, sem nenhum tipo de defeito, vamos dizer assim, da bebida, tá? Então, todas essas características são, em média, encontradas numa xícara de café arábica, tá? Lembrando que, como a gente viu no slide anterior, se falando de terroir, né, daquele microclima, todas essas características elas podem ser modificadas, tá? Então, se nós temos, por exemplo, um microclima de altitude, né, uma região que tem uma altitude mais elevada, quando eu falo mais elevada, acima de 1.100 metros, por exemplo, né, a partir de 1.100 metros para cima, nós temos aí um fator que é extremamente influenciável na qualidade, que é o que? A maturação ser mais longa. Ou seja, o fruto ele tem mais tempo para construir alguns compostos orgânicos que vai trazer complexidade na bebida. Tá? Então, vejam que o ambiente ele é totalmente influenciável na qualidade final da bebida café. Tá? Então, todas essas atributos, como acidez, doçura, corpo do café, naturalmente é criado lá no fruto e depois, né, vou falar um pouquinho depois, mais adiante, que é da torra do café, a importância de uma execução de uma boa torra, né? Então, todo esse ambiente, ele é totalmente influenciável na qualidade. Então, quanto mais altitude ou um clima mais ameno, né, climas mais frescos, uma ventilação muito boa, nós vamos começar a trazer complexidade na bebida, tá? Então, esses atributos, eles podem estar mais aí aflorados, vamos dizer assim, tá? Então, podem trazer, além dessas notas enzimáticas, notas caramelizadas, podemos ter aí os cafés frutados, com acidez cítrica, acidez fosfórica, tartárica, enfim, uma gama aí de atributos mais complexos, tá? Então, como eu venho dizendo, né, fatores aí como baixas temperaturas, né, sempre vai trazer aí uma complexidade para a bebida. Aquela lavoura que recebe, vamos dizer, por exemplo, raios solares, né, até certo ponto do dia, né, não é o dia todo, tá? Tudo isso influencia. Então, às vezes, nós temos lavouras aí que pega de sol até 1 hora da tarde, por exemplo, né? E depois, o restante do dia é sombreado. Ou seja, aquele fruto, ele tem a sua maturação um pouco mais lenta, tá? Então, o quanto aquela lavoura recebe de raios solares durante o dia interfere totalmente na qualidade final, tá? Lembrando que, só voltando um pouquinho aqui, em relação à altitude, né? A altitude ela é um fator que influencia na qualidade, mas não um fator que limita o produtor produzir qualidade, tá? Então lembrem bem disso, tá? Já foi-se o tempo em que falava que cafés de altitude que são os melhores, né? Isso não existe mais, tá bom, pessoal? Hoje, nós temos aí a altitude como um fator que influencia de maneira positiva, lógico, né? Mas é um fator que influencia na qualidade, mas não limita, tá? Conheço várias regiões, conheço vários produtores que não têm altitude ao seu favor e que produzem café de altíssimo nível, tá? Eu brinco até com os produtores, né, que não têm tanta altitude,
eles têm só um pouquinho mais de trabalho lá no pós-colheita, né? Ter uma atenção a mais para o seu café, tá? Quando a gente não tem uma altitude considerável a nosso favor, tá? Então, baixas temperaturas influenciam, o quanto aquela lavoura recebe de raios solares durante o dia vai influenciar na qualidade do café, tá? Áreas altas, né, que são altitude, por conta da ventilação, tá? Então, todos esses fatores vai influenciar lá na xícara, tá? E existe um dado, né, já com pesquisas, né, com artigos hoje, que demonstra que há um aumento, tá, de 10% na produção de sacarose a cada 300 metros de subida. Então, olha só que dado interessante, né? Então, a cada 300 metros de subida, tá, nós podemos ter aí um aumento de 10% na produção de sacarose, ou seja, produzir frutos mais doces, né? E claro que com essa doçura a mais vem uma gama ainda de atributos, né? Vai trazer mais complexidade para a bebida café, tá? Bom, pessoal, então vamos falar de rastreabilidade. Então, vocês vão entender a importância da rastreabilidade dentro da produção de cafés especiais. Vocês vão entender que quando se fala de cafés especiais, tem que existir essa rastreabilidade dos lotes do café, tá? Então, o que é rastreabilidade? Rastreabilidade, pessoal, nada mais é que todo o histórico que aquele café passou, né? Todo o caminho que ele percorreu até ele ser armazenado, tá? Então, ou seja, como começa a rastreabilidade? Começa exatamente da identificação do talhão lá na propriedade, qual talhão é, né? Alguns produtores nomeiam, né, talhões A, talhões 1, ou até nomes mesmo, né? Então, sempre iniciando com a identificação do talhão lá da lavoura, o dia que aquele talhão foi colhido, né? A porcentagem de frutos maduros em relação aos frutos verdes, tá? Então, esse café, né? Aquele café, ele chega lá na propriedade após a colheita, né? Chega lá no terreiro, que a gente fala, que dia que chegou no terreiro, né? Quantos dias aquele lote ficou secando no terreiro, tá? Então, a rastreabilidade, ela se dá ao início lá na lavoura mesmo, né? E qual talhão é. Então, ele vai percorrendo todo aquele caminho. Então, essa rastreabilidade são informações sobre aquele talhão ou sobre aquele lote, né? Sobre aquele lote de café. Então, vem rastreando, né? Ou seja, seguindo as informações dadas pelas equipes, né, dentro da propriedade, equipes de colheita, aí vai para o terreiro, né, existe uma equipe de terreiro, onde a ficha, né, onde o pessoal vai anotando essas informações, vai passando de mão em mão. Então, essa rastreabilidade nada mais é que o caminho que aquele café, né, ou aquele lote de café passou, tá? Então, que dia que chegou no terreiro para secagem, quantos dias esse café ficou secando, por exemplo, todo mundo aí sabe que a gente tem que revolver o café, né? Trabalhar o café no terreiro, né? Rodando o café. Então, quantas vezes houve, né, essa rodagem de café no terreiro, né, essa movimentação do café? Se o produtor trabalhou uma camada mais alta de secagem ou mais baixa, né? Então, ou seja, nada mais é rastreabilidade, as informações daquele lote, todo o caminho ou todo o modo que ele percorreu até o armazenamento, tá? Então,
hoje, essa rastreabilidade ela é importantíssima, principalmente para os compradores de cafés especiais. Então, dentro da rastreabilidade, não só, né, o talhão ou quantas vezes, por quanto tempo aquele café ficou na secagem, mas sim a variedade, que é aquele lote, se é um catuai, se é um bourbon, se é um topázio, né? O que mais podemos pôr na rastreabilidade? Podemos colocar se é um processo natural do café, tá? Mais adiante eu vou explicar o que é um café natural, o que é um café que passou por uma via úmida, né? Cafés despolpados, cafés desmucilados, enfim. Então, se é um café natural ou se é um café que passou por via úmida, né? Enquanto porcentagem de umidade aquele café foi armazenado. Então, ou seja, é toda a rastreabilidade, né? O rastreio, o caminho que aquele lote de café passou por todo o momento que ele esteve na propriedade. Tá? Então, para quem compra cafés, né? Então, sempre o comprador ele vai pedir, me manda a rastreabilidade desse lote. Então, o produtor vai lá e manda toda aquela ficha técnica do café. Variedade, que é o talhão X, altitude daquele talhão, tá? A variedade, o processo que foi adotado no pós-colheita. Então, todas essas informações, ela forma a rastreabilidade do café, tá? Então, é extremamente importante a gente ter essa rastreabilidade, não só para a venda, né, daquele lote, mas também porque na rastreabilidade nós temos aí como observar possíveis erros, tá, no pós-colheita que o produtor cometeu, ou possíveis, lógico, acertos também, né? Então, o que deu errado, dá para a gente verificar o que foi feito nesse café, para que na safra seguinte o produtor consiga não errar mais por aquele motivo, né? Ou também, se aquele lote saiu um baita de um café, né? Um cafezão, então o produtor pega a rastreabilidade, analisa o que foi feito para poder replicar no ano seguinte, né? Então a rastreabilidade é importante para você distinguir aí processos que deu certo e processos que deu errado, para não poder repetir o erro na safra seguinte. Então, veja a importância, né, de rastrear um lote, tá bom? Então, nós vamos aí tratar um pouquinho, né, do assunto de processos de pós-colheita, tá? Essa primeira imagem que vocês estão vendo, né, esse slide, vocês perceberem, o café está em pergaminho, tá? O que é um café em pergaminho? Café em pergaminho é quando ele passa por uma via úmida, tá bom? Então, o que é a via úmida? O café ele vem colhido lá da lavoura, quando ele chega na propriedade, ele passa por um maquinário que chamamos de lavador ou despolpador, tá? Ele nesse maquinário passa, né, uma corrente de água, né? Então esse café ele é limpo, lavado e despolpado, tá? Então o que é um café despolpado? É um café que além da casca retirou-se um pouco da polpa desse café. Nós temos aí os cafés descascados, tá? Os cafés descascados apenas retira-se a casca nesse maquinário, tá? Por isso que o café ele vai aí, ó, para secagem de forma em pergaminho, que a gente fala, tá? Cafés em pergaminho. E depois nós temos aí o via seca, que é aí basicamente chamamos de cafés naturais, ou seja, da mesma forma que ele foi colhido lá na lavoura, né, o fruto, né, com o fruto inteiro, ele vai assim para secagem. Então, reparem na imagem do lado esquerdo, é o café que recém chegou da lavoura, foi para o terreiro suspenso, né, com o fruto inteiro, né,
Diferente aqui, ó, diferente do despolpado. Olha só a diferença do natural e a diferença do despolpado. Então, retira-se a casca, o café vai somente secando com a polpa e a mucilagem, né? Sem a casca. Diferente do natural, que ele vai para o terreiro com a sua forma íntegra, né? E aí ele passa por uma secagem e aí ele vai desidratando até chegar na umidade correta para poder fazer o armazenamento, tá? Então, esse processo chamamos de processo natural, tá? Bom, qual é a diferença de um café, né, em relação à análise sensorial de café, né, a bebida final? Quais são as diferenças básicas, né, em média o que acontece? Cafés despolpados, né, cafés descascados, basicamente ele tem corpo e doçura um pouco mais baixo e uma acidez mais alta, tá? Então é um café que chamamos de cafés equilibrado, suave, né? Ele tem uma suavidade, porém ele tem uma acidez bastante interessante, tá? Pelo processo dele. Por que ele perde corpo? Por que ele perde doçura? Bom, se ele chega lá da lavoura com o fruto inteiro e ele passa por uma lavagem, né? Ele descasca ou despolpa ele, na casca, polpa e mucilagem é onde tem a maior concentração de açúcar, né? No fruto. Então, se você retira uma boa parte dessa estrutura, né? Do fruto, com certeza lá no final ele vai ter menos corpo, menos doçura, né? E uma acidez maior, tá? Já o café natural, como ele vai com seu fruto inteiro, né? O fruto inteiro para secagem, ou seja, ele vai com a sua camada de casca, a sua camada de mucilagem, mais a polpa, e ele vai passar por uma secagem lenta, aqueles açúcares, né, aqueles compostos interessantes para o café, vai passar para a semente, né, pela desidratação, da secagem, e aí torna um café mais encorpado, um café mais doce, com possíveis notas mais complexas, tá? Notas sensoriais complexas. Porém, a acidez do café é um pouco mais equilibrada, tá? Então, nós temos cafés encorpados, cafés com uma acidez mais baixa, um café mais doce, por exemplo, tá? Então, basicamente, é a diferença entre um café de via úmida e um café por via seca, tá? Claro que outros processos, camada mais alta, né? Claro que pode dar diferença. Já provei inúmeros cafés de via úmida, por exemplo, que são cafés com uma doçura muito interessante, com um corpo muito interessante, tá? Assim como também naturais, com uma acidez também bastante interessante. Então, em média, as diferenças são essas, de corpo, acidez, doçura, tá? Entre um processo e outro, tá? Então, na próxima imagem aí, após, né, o beneficiamento do café, nós temos uma diferença aí, ó, bastante interessante, tá? Olha só, eu acho que você já sabe aí o que é um café especial e o que é um café de baixa qualidade, o café que nós chamamos aí, os famosos tradicionais, né? Aquele cafezinho lá do supermercado, chamamos de extra forte, né? Então, o extra forte é esse aí da esquerda. Olha só a diferença de aspecto. Quantos defeitos, né? Se tiver um grão, uma quantidade de grãos sadios aí, né? Vai ser muito pouco, né? Então, é um café extremamente com defeitos físicos de grãos, tá? Aí, do lado direito, você já vê um café padronizado, né? Sem nenhum defeito, um café que foi colhido somente frutos maduros, uma colheita seletiva, né?
Um café que teve todo um cuidado desde a colheita até o seu processo de armazenamento. Então, veja só a diferença enorme que nós temos aí. Então, do lado esquerdo, tá? O primeiro café aí, o café tradicional, café de supermercado, aquele extra forte. Por isso que se faz uma torra extremamente queimada para esconder exatamente esses defeitos que tem, tá? Então, faz aquela torra queimada, para mascarar esses defeitos e ainda aquela moagem bastante fina, né? Bastante fina, para mascarar ainda mais o defeito. Já o café especial, que é esse outro café, o segundo café, ele vai passar por uma torra extremamente específica, estudada pelo mestre de torra, né? Ele vai ser provado antes para ver as características sensoriais. Dependendo das características, ele tem um tipo, um perfil de torra para ser executado. Dependendo de outras notas sensoriais, ele vai passar por um outro perfil de torra, mas sempre se enquadrando na torra média, que a gente fala, né? Torra média. Então, falou em café especial, nós vamos falar de torra média, tá? Por quê? Porque na torra média você tem ali atributos como doçura, corpo e acidez em relevância, tá? Já a torra escura, a torra queimada, você não tem doçura, você não tem acidez, né? Você só encontra amargor no café. Por isso que muita gente utiliza o açúcar na hora de tomar café, porque um café de baixa qualidade, devido àquela torra queimada, é muito difícil você conseguir tomar ele, né, sem açúcar. Já o café especial não, é um fruto 100% maduro, né, passou por processos bastante rigorosos, né, é um café que naturalmente ele é doce, ele é encorpado, né, então ele passa por uma torra média, que é a torra correta de se trabalhar. E outro detalhe importante, eu até pergunto para vocês, você já viu no supermercado café extra forte em grãos? Vocês já encontraram um café extra forte em grãos? Acho que dificilmente vocês encontram, né? Justamente pelos defeitos. Eles não vão só apenas torrar esses grãos aí e embalar, né? Senão o consumidor vai falar, opa, que café que é esse aqui? E não é café não, né? Já o café especial, dificilmente você vai encontrar ele já moído, né? Na maioria das vezes você vai comprar ele em grãos, por quê? São cafés isentos de defeitos, não existe defeito nele. Então, faça a torra e ele é comercializado torrado em grãos, tá? Para poder a gente manter a qualidade do grão por mais tempo, tá? Então, se vocês consomem cafés de qualidade, cafés especiais, tentem o máximo comprar em grãos ou pelo menos comprar em grãos e fazer a moagem no estabelecimento que você comprou, né? Para você manter a qualidade por mais tempo. Depois que você moe o café, ele acelera o processo de oxidação, né? Ele perde qualidade mais rápido, tá? Então, por isso, tentem sempre consumir cafés em grãos, fazer moagens mais, de preferência na hora, né? Que vai preparar o café, ou com uma moagem mais recente, tá? Isso é muito importante, pessoal. Então, vocês viram aí a diferença física, né, dos grãos de um café tradicional e um café especial. Bom, e falando um pouco do comércio, do mercado do café, né? Então, nós temos aí hoje diversas competições, né, campeonatos de qualidade de café, concursos, né, tanto nacionais como internacionais, tá? Esses concursos, né, essas competições, elas agregam valor para o produtor, isso é importantíssimo, não só para o produtor, mas também para a região daquele produtor, né? Então,
Aquele produtor que ganha aquele prêmio, tá, no concurso, ele não está só mostrando o seu nome, ou mostrando o nome da sua propriedade, mas ele está levando o nome da região com ele também, com aquele prêmio, né? Isso faz com que outros produtores ficam interessados, mais animados em produzir também café de qualidade, né? Então, o concurso, ele tem essa parte social também, né? De estar agregando para a produção mais crescente aí de cafés especiais, tá? Então, todo ano nós temos aí concursos nacionais e a nível também internacional que agrega valor para o produtor e para também a sua região, tá? Então é extremamente importante hoje as competições, os concursos de qualidade de café aqui no Brasil, tá? E claro, né, países aí, ó, né, o café ele de certa forma, né, de uns anos para cá ele tem sido globalizado. Então qualquer lugar no mundo, né, você vai encontrar um café especial, né? Então, o que está acontecendo hoje? Países, né, que não são conhecidos pela produção de café em si, estão gerando profissionais de alto nível. Então, se vocês buscarem o histórico de concursos de baristas, concursos de torrefação, né, concursos de provadores de café, né, sempre vai ter aí, com certeza, estrangeiros com os finalistas, né, como finalistas. Porque esses países, eles não produzem café, mas eles investem pesado na geração de profissionais, né? Então, tem aí a maioria aí de estrangeiros que trabalham com café entendem muito de café. E olha que às vezes praticamente se vê um pé de café por ano é muito, mas tem um investimento grandioso aí por trás para a formação desses profissionais. Então, eles viajam o mundo inteiro para conhecer produções diferentes, né? Provar cafés diferentes. Então, isso aí, de certa forma, agrega muito aí para a globalização do café. E uma coisa que eu sempre falo, né? Nós precisamos democratizar mais o café especial e não elitizar os cafés especiais. Eu vejo um mercado de elite hoje no café especial que não é interessante, né? Então, quanto mais a gente democratizar os cafés especiais, é melhor para todo mundo. Eu falo que quanto mais pessoas, né, consumirem cafés especiais, cafés de qualidade, é melhor para todo mundo, é melhor para a cadeia inteira do café, né? Nós merecemos, né? Nós merecemos consumir café de qualidade. Nós somos o maior produtor do mundo de café, né? Somos o maior produtor do mundo em produção de café. O maior país também em exportação de cafés, né? Então, eu acho que nós temos aí um, um papel importante aí para esse consumo, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais também na nossa forma de consumir café, né? Ler um pouquinho mais, porque tem muito café ruim aí ainda no mercado, tá? Então, o mercado interno e externo, o consumo, né, mundial de café, né, 2019, 2020, ultrapassa aí 160 milhões de sacas, tá? A nível, né, de consumo. Na pandemia, esse dado, né, ele aumentou porque o consumo de café, né, aumentou consideravelmente, as pessoas ficaram mais em casa, então acaba que o consumo foi muito maior e gerou também uma oportunidade para que os consumidores mudassem o seu hábito de consumo.
ele ficou mais em casa e ele teve mais tempo para pensar naquele café que ele tomava antes. E aí ele começa a mudar o consumo, passando para um café de maior qualidade, né? Porque ele está tomando aquele café, vamos dizer, aí, quase o dobro do que tomava antes, né? Então ele começou a mudar muito o consumo dele durante o dia. Então nós temos dados aí que o consumo de café de qualidade cresceu muito na pandemia, justamente por esse tempo maior que o consumidor teve, né, ou tem ainda em casa com o café, tá? Então, nós temos aí uns outros fatores muito interessantes para agregar valor na produção de cafés especiais são os concursos, né, as regiões, as certificações, né? Então, hoje várias propriedades hoje, né, que trabalha cafés especiais, a grande maioria, existem certificações, né? A propriedade ela é certificada, tá? Por algumas certificadoras, que, que isso faz com que aquele café do produtor tenha uma agregação de valor, tá? Então, eles recebem os selos, e nós temos o selo de denominação de origem, né? Como nos vinhos, né? Temos aí vários vinhos de denominação de origem e os cafés também tem. Então, nós temos hoje aí Mantiqueira de Minas, né? E esse ano já saiu a denominação de origem. Nós temos a região do Cerrado Mineiro, né? Também é uma denominação de origem, inclusive foi a primeira região a receber o selo de denominação de origem, tá? Recentemente, região das Matas de Minas, lá no Caparaó, né? Divisa ali com o Espírito Santo. Então, é outra região aí que nós temos como denominação de origem. E outras duas, que é o Norte Pioneiro do Paraná, com indicação de procedência, e região da Alta Mogiana, também com indicação de procedência. Então, hoje nós temos 3 regiões com denominação de origem e 2 regiões com indicação de procedência. Então, já nós vamos aí somar 5 micro-regiões com esses selos de denominação de origem. Então, isso é importantíssimo aí, até para o nosso mercado interno de café, tá? Então, esse mapa aí mostra a diversidade, pessoal, de cafés que nós temos no Brasil. Olha só, esse mapa ele foi feito pela Brazilian Special Coffee Association, tá? Que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Então, mostra aí uma diversidade muito grande que nós temos aí. Então, em vermelhinho, né, é café da espécie arábica, tá? O verdinho escuro, tá? O verdinho muito escuro é uma produção onde tem tanto a canéfora como também a arábica. E o verdinho claro são produção de apenas canéfora, tá? O roxinho nós temos aí como denominação de origem e amarelinhos como indicação de procedência. Então, nós temos hoje uma diversidade muito grande de cafés especiais no Brasil, tá? Aqui é um outro mapa, né? Bahia, olha só, Bahia, quantas micro-regiões temos na Bahia, Paraná, né? Rondônia, Ceará, Mato Grosso, Goiás. Então, como o café está sendo aí ampliado, né? Na sua produção. Então, nós temos aí uma diversidade enorme na produção de café. E a torra, né, pessoal? A torra de café, ela é extremamente importante porque é onde nós vamos dar sabor e aroma para o café. Então, a torra do café ela tem que ser feita de maneira muito específica, né? Então, cafés especiais vocês vão encontrar com torras específicas para aquele café. Então, aquele café, existe uma pré-análise sensorial daquele café para poder conhecer o potencial
né, sensorial dele, e depois ele passa por um processo de torra específico para que a gente enalteça aquelas notas sensoriais de grande potencial do café. Então, a torra de café bem executada, ela vai trazer aqueles sabores, aqueles aromas complexos, né? Trazer uma origem sensorial daquele café. Então, lembrem disso, café especial sempre vai ser uma torra média ou uma torra média clara, né? Existem essas variações ainda, mas sempre com uma torra muito bem executada, tá? Então, viu na embalagem que é café especial, abriu o pacotinho, viu que o grão do café está bem escuro, então, opa, vamos aí desconfiar de alguma coisa, porque café especial ele tem esse aspecto aí, ó. Né? A gente fala que é até uma cor achocolatado, né? Então, café especial sempre vai ter ou uma torra média clara ou uma torra média propriamente dita, tá? Ou, em alguns casos, torra clara, tá? Isso é mais específico ainda. Mas, em média, no mercado hoje interno, nós temos aí a torra média como padrão de torra para cafés especiais. E existe, pessoal, um método de classificação da bebida do café, né? O café especial, ele passa por uma metodologia internacional, onde provadores de café com certificação internacional, que é o meu caso, né? Aqui na My Coffee Lab, eu tenho uma certificação internacional, onde eu posso pontuar, analisar sensorialmente cafés no mundo inteiro, né? E é um laudo sensorial. Esse laudo é como se fosse um laudo médico do café, porém específico para bebida café, né? Análise sensorial da bebida. Então essa metodologia ela dá ênfase na pontuação, né? Então para se chegar na pontuação final do café são avaliados 10 atributos do café. E aí, para cada atributo, existe uma intensidade e uma pontuação. Depois é somado esses 10 atributos e dá-se a pontuação final, né? Qual que é essa pontuação? Essa pontuação ela vai de 0 a 100, tá? De 0 a 100 pontos. E para ser considerado café especial, o café tem que atingir uma nota no mínimo 80 pontos, tá? Então, quer dizer que a partir de 80 pontos, o café é considerado café especial, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje aqui na My Coffee Lab, trabalhamos cafés 85 pontos acima, ou seja, cafés de altíssimo nível, com atributos sensoriais complexos, diferenciados, né? A nível de concurso, né? Então, nós contamos aqui com profissionais certificados para se fazer esse tipo de avaliação. Hoje, aqui na My Coffee Lab, nós recebemos amostras do Brasil todo, de todas as regiões produtoras, para que eu faça o laudo sensorial desses cafés, tá? Então, existe uma metodologia, tá bom? De classificação para análise sensorial de café. E para café especial é a Specialty Coffee Association, que a gente fala em SCA, né? Que é a responsável pela legislação, né? Por reger essas regras de análise sensorial de café, tá? E aí é uma foto que mostra bem como é feita uma avaliação, né, do café. Então, são 10 atributos avaliados no café, como aroma e fragrância, doçura, acidez, corpo, retrogosto, balanço, ausência de defeitos, uniformidade. Existe uma nota que chamam de geral, né? Então, no total, são 10 atributos. Alguns desses atributos é avaliado, além da pontuação,
é gerada, também existe a intensidade daquele atributo, né? Então, quanto mais intensos são aqueles atributos, mais bem avaliado vai ser aquele café, tá? Então, existe uma metodologia que existe várias etapas, né, na hora de degustar o café, na parte de degustação, que demanda um tempo, né? Então, hoje aí uma análise sensorial de café, ela dura em média 40 minutos, tá? De 40 a 45 minutos, uma avaliação de café especial, tá? Bom, pessoal, a gente agradece imensamente, tá, o convite. Espero que tenha clareado um pouco mais sobre o assunto, né, de cafés especiais para vocês. Eu falo que quando a gente fala de café especial, a gente ficaria aqui, ó, dias e dias conversando, né? É muito assunto, tem uma bagagem muito grande, mas de qualquer maneira, nos encontramos lá no chat para poder bater um papo, tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Ou questionar alguma coisa sobre o assunto que nós trabalhamos aqui hoje. Então, estou à disposição de cada um de vocês. Aqui temos aqui o Instagram nosso, tá? @mycoffee.lab. Temos aí o e-mail, tá bom, pessoal? Pode entrar em contato com a gente. Esse contato aí de telefone é o WhatsApp também. Então, a gente fica muito feliz quando alguém faz contato com a gente, querendo saber mais. A My Coffee Lab aqui em Lavras, ela está à disposição, sempre de portas abertas para receber produtores, pesquisadores, consumidores, enfim, profissionais da área, né? Coffee lovers. Então, qualquer pessoa que queiram saber de café é sempre bem-vindo no nosso espaço. É um espaço, né, bastante diferenciado. Todo mundo que vem aqui ama, né? Um ambiente bem interessante, né? E difícil a gente ver isso até, né, em qualquer local aqui no Brasil, né? São feedbacks que a gente recebe, mas a gente sempre está à disposição de vocês, tá? Então, entre em contato. Nós oferecemos treinamentos, cursos aqui, tá? É só entrar em contato com a gente, ver a nossa agenda de cursos, tá? E segue a gente lá no Instagram, lá a gente faz todas as postagens durante o dia todo nosso de trabalho, né? Então, vocês acompanhar um pouco do nosso trabalho, o que está acontecendo. Então, sempre bem-vindo, tá? Qualquer um de vocês. E estou à disposição lá no chat para a gente bater um papo e tirar qualquer tipo de dúvida, responder as perguntas, tá? Agradeço imensamente mais uma vez e é isso, né? Obrigado. E eu deixo aqui uma mensagem, né? Que cafés especiais são produzidos por pessoas especiais, tá? Então fica aí a dica. Trabalhem o consumo de vocês em casa, né? Quanto mais a gente consumir cafés especiais, é bom para todo mundo. Tá bom, gente? Vamos pensar também na nossa saúde, tá? Então, beba cafés com história, beba cafés com identidade. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e obrigado.